Fala galera, mais uma lição da Escola Sabatina, né? Lição 5, que tem como tema o batismo e plenitude do Espírito Santo. A gente vai correlacionar os temas, né? Batismo nas águas e batismo do Espírito Santo, né? Como que é isso, né? Como que é o batismo nas águas, como que é o batismo no Espírito Santo, será que é falando em língua, será que é rodando, né? Vamos falar desses temas nessa lição 5. Fala aí, gente, tudo bom? Tá falando aqui é o Jonathan. Esse é um tema muito, de certa forma, polêmico, né? O batismo do Espírito Santo, as formas que são entendidas, né? Tem aí o Júnior também. Fala aí, Júnior, com o pessoal aí. Né? É um tema polêmico, mas espero que hoje venhamos solucionar esses problemas. Não, hoje tá tranquilo, a gente tá com o Tássio White, tá tranquilo. Tássio tá aqui. E nosso amigo, fala aí, Tássio, só ouvir tua voz aqui. Opa, bom pessoal, prazer. Vou estudar agora a lição 5. Né? Mais uma mente somando aí, né, no pensamento aí, no desenvolvimento do estudo. O que diz aí o verso aula, João? Então, o verso da semana, né, tá em João 10:10, diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Essa aqui é Deus Jesus, né, fazendo uma comparação, né? O ladrão, né, vem para furtar, matar e destruir. No caso Jesus vem para vida e vida em abundância, né, da vida eterna. Exatamente. E aí no domingo a gente já tem logo de cara assim o tema como experimentar o batismo do Espírito Santo, né? E aí a gente tem que definir, que batismo é esse, batismo do Espírito Santo? Será que eu sou imerso num tanque batismal cheio de Espírito Santo? Como é que isso funciona? E aí vem dizendo lá em cima, né? Você se lembra do que aconteceu antes daquele dia especial quando você foi batizado? Para quem foi batizado sabe, né? Os momentos que antecedem. E aí alguém fez um apelo para você se decidisse pelo batismo, ou foi algo que tocou o seu coração e o impulsionou a tomar a decisão, né? Aqui na lição diz, a pessoa que escreveu o texto diz assim, lembro-me de quando participei de uma série evangelística em minha cidade. Na sexta-feira à noite, antes do início da programação, um dos anciãos da igreja disse ao meu pai: acho que seu filho está pronto para ser batizado. Meu pai olhou para mim e depois respondeu ao ancião: penso que você deveria ver isso com ele, né? Que sentimento invadiu o seu coração logo após o batismo? Vou lançar essa para o Júnior. Que sentimento, Júnior, você sentiu logo após ser batizado? Eu, né? Rapaz, a primeira vez eu fui mais na empolgação do momento, né? Que a gente quando é nascido e criado na igreja, né? Primeiro já aconteceu comigo, na hora de desbravador, tá todo mundo se batizando e você vê que todo mundo ali pega aquela barca ali, né? Todo vai mundo, junto, mesma né? idade, mesma idade, todo mundo. Agora, eu já senti mais a vontade na segunda vez. Na segunda vez eu posso dizer que eu senti mais a presença de Deus, assim, falando comigo. Qual foi, eu senti... o pessoal entender aqui, qual foi a idade, assim, mais ou menos? Não sei se tu lembra, né? A primeira vez que se batizou e a segunda? Se eu não me engano, eu me batizei com 14 anos a primeira vez. Mas na primeira vez eu não sentia nada, não. Me batizei para me batizar mesmo, mas na segunda vez eu senti um chamado, assim, para voltar. Eu acho que muitas das vezes o que falta na gente, né, é assim, às vezes a caso de pessoas que se batizam por pressão, né, então ela vê que, não sei, eu não consigo explicar direito. Todo mundo está se batizando. Vai naquela empolgação, né? Ali, aquela empolgação do momento, naquela emoção, né, e você tem que agir com a razão. Exatamente. Tem que agir com a razão. Só para o pessoal que está ouvindo aqui a gente entender. Só para eu tentar pegar a resposta da pergunta, eu digo quando você saiu do tanque batismal essa última vez que você se batizou. Qual foi o seu sentimento quando você sai do tanque batismal? O sentimento que eu senti foi o seguinte: agora eu vou voltar para trabalhar. Esse foi o meu sentimento. Me batizei, ali quando acabou, eu falei assim: agora eu tenho que trabalhar, porque agora eu sou uma nova pessoa e você quer mostrar trabalho. Já veio com a intenção de permitir, né, o trabalho do Espírito Santo mesmo na tua vida, né? Isso daí,
devido você se afastou, você se batizou, né, com 14 anos, depois de um período você se afastou, você voltou agora com quantos anos? Com 22. 22 anos você voltou. Então nesse segundo batismo com 22 anos foi quando você teve já esse pensamento, né? É interessante essa questão do batismo, né, de sentimentos e tal, porque tem muito isso que você falou. Eu também sou da igreja assim desde 2 anos de idade, né? Então a forma que eu me batizei também foi parecida com a sua, em relação a estar nos desbravadores junto com o pessoal e tal. Então junta aquela galera toda, seus amigos, todo mundo se batizando e finda que você se batiza. Isso foi um lance que aconteceu comigo e eu vim trazendo isso aí também, cara, porque até pouco tempo atrás, você vê, desde 2 anos, eu tenho 30, então até uns 2 anos atrás, eu pedi a Deus um encontro com Deus. Como é que pode isso? Como é que pode? Tipo, você dentro da igreja... Você entra igual Nicodemos, né? Tipo, você dentro da igreja esse tempo todo e tipo assim, será que eu estava perdido durante esse período? Será que eu não tinha recebido o batismo do Espírito Santo? Então, tipo assim, até que chegou um certo ponto que aconteceu algo e eu senti mesmo, né? Uma presença, inexplicável, me senti abraçado, quer dizer, eu tive um encontro com Deus, né? Assim, devido a pedir, né? Tá estudando, buscando, né? E eu senti essa presença maior, essa presença melhor, né? Nesse caso de ser. Dito isso, a gente vai logo para a primeira pergunta, né? Diz lá, leia Marcos 1:8 e compare com Mateus 3:11, Lucas 3:16 e João 1:33. Né? Atos 1:5 e Atos 11:16. Que outro rito de iniciação ocorre simultaneamente ao batismo do Espírito? Assinale a alternativa correta. Eu vou pedir para a gente dinamizar, para a gente já ler o livro de Atos, né? O capítulo 1, versículo 5. Quem achar aí, lê para a gente aí, para a gente definir aqui a questão 1. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois nestes dias. A gente vê que quem fala isso aí foi quem? Jesus Cristo, né? O título até aí em Atos, se eu não me engano, é a ascensão de Jesus Cristo, né? Quando ele estava deixando essa terra, depois de todo o seu ministério, depois de ter ressuscitado, de ter ficado ainda mais 40 dias sobre a terra, ele subiu ao céu e falou o seguinte: olha, João batizava com água e eu batizava com fogo. E aí vem a pergunta: que outro rito de iniciação ocorre simultaneamente ao batismo do Espírito Santo? Assinale a alternativa correta. Qual seria o outro rito? Nas opções que tem aqui, tem o derramamento do Espírito Santo, a unção para falar em outras línguas, a circuncisão ou o batismo nas águas. Então aqui a gente viu que é o batismo nas águas, né? Que ocorre simultaneamente aqui, não tem outro aqui, se resume aqui mesmo no batismo nas águas. Por quê? Porque você só se batiza quando você recebe o Espírito Santo, quando você se sente tocado. Mas aí tem um ponto aqui também relacionado a pedir o batismo do Espírito Santo, que diz assim: diariamente precisamos pedir o batismo do Espírito Santo a fim de crescer em santificação, né? Então aqui eu entendo também o seguinte: a partir do momento quando você começa a abrir seus olhos, né, você começa a conhecer a verdade, é simultâneo ali o pedido. Você já começou a deixar o Espírito Santo trabalhar em você. Por isso que fala que é uma coisa simultânea, entendeu? Não é ao certo, se batizou depois de vem, não, tá, é uma coisa simultânea. Você trata como sendo simultânea, né? E esse ponto aqui ele fala bem claro essa questão. É uma coisa diária. A partir do momento que você começou a se envolver, a abrir os olhos para a verdade, a estudar, a buscar, você já começa a pedir o batismo do Espírito Santo. Não necessariamente você tem que estar batizado nas águas para pedir o batismo do Espírito Santo, né? Mas é necessário ter esse interesse, né? E pedir diariamente pelo batismo do Espírito Santo. Aí vem na segunda-feira o auxiliador, né? Aí começa lá naquela partezinha, exposição. Jesus foi batizado por João Batista. Porém, enquanto João estava preparando o caminho para o Messias, ele anunciava a chegada do reino de Deus. E dizia às multidões: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O próprio Jesus mais tarde disse a Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito.
Cristo também enfatizou a necessidade de ser batizado diariamente com o Espírito Santo. Aqui a gente pode ter a seguinte noção. O que significa o batismo nas águas? Quem foi batizado aí tem que saber o que significa o batismo nas águas. É o renascer, o novo nascimento, né? É o zero da sua vida cristã. A morte do velho homem para o novo homem, né? Que é tratado. Então o batismo nas águas, ele simboliza o quê? Renascimento. E o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo, ele tem um outro significado. O significado não é de renascer, né? De começar do zero. O significado do batismo do Espírito Santo é de renovação a cada instante daquele voto que foi firmado lá no começo. É uma capacitação diária, vamos dizer assim, né? Porque tipo, tem essa questão de tipo, você não se acha capaz de ir lá na frente pregar, de sair com trabalho missionário, né? De parar uma pessoa e falar da Bíblia, falar de Deus com essa pessoa que você nunca viu. Mas a partir do momento que você se permite trabalhar com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo para estar fazendo isso, ele te capacita, né? Então ele vai te capacitar e você vai começar a fazer isso naturalmente, né? Mas tem a questão de você permitir, né? De você querer isso. O batismo do Espírito Santo para os discípulos, ele não veio, né? Vamos colocar assim, ele não veio no Pentecostes diretamente. Quando Jesus sobe ao céu, ele fala: olha, eu não deixarei vocês só. Né? Aqui vem escrito em João 14:18, diz assim, ó: não vou deixá-los abandonados. Por que Jesus ele diz que não deixarei vocês abandonados? Porque ele fala depois que enviará quem? O Espírito Santo, né? O Consolador, o Auxiliador, né? Ou seja, os discípulos receberam um batismo, foram batizados pelo próprio Jesus. Eles foram batizados pelo próprio Jesus. E no Pentecostes a gente tem a confirmação de que eles eram realmente cheios do Espírito, eles estavam transbordando do Espírito. Aí a gente vai lá para terça-feira, o que diz lá terça-feira? O texto lá em cima diz: regenerados e nascidos de novo. Regenerados e nascidos de novo. Regenerado aqui pode ser curado, né? Pode ser... Regenerado é gerar aquilo que já tinha sido gerado, só que se perdeu, aí você regenera. Igual quando a lagartixa, não sei se você já cortou o rabo de lagartixa. Ela solta né? Depois regenera. Ela consegue viver de boa sem aquela parte do rabo, né? Poucos cristãos fazem de Jesus Cristo o único Senhor da sua vida. Para muitos, ele é Senhor dele só no sábado, mas nos outros dias da semana, Deus não é glorificado quando o adoramos somente na igreja. Quando lhe entregamos apenas parte de nossa vida, quando não fazemos do céu nossa prioridade. Às vezes acontece isso muito na nossa igreja. Culto de quarta, como é que é? Vazio. Culto de domingo, vazio. Culto de sábado, cheio. Desfile de moda, culto de sábado, né? Infelizmente é uma verdade. Né? Desfile de moda. É a irmã com a roupa que ela vem, sapato alto, irmão com sapato colorido. Mas é um desfile de moda, é a Adventista Fashion Week, né? Dia de sábado. Sendo que, na verdade, o sábado, na nossa igreja, não é um único dia que nós devemos adorar. É o dia que nós devemos adorar de forma plena, um dia separado, um dia santo. Mas quarta também é dia, não, a questão da adoração, né? A questão da adoração, quer dizer, a gente tem uns dias de culto, né? Domingo, quarta e sábado. Então, quer dizer, cada esses dias, cada um, se você colocar na sua mente que você está indo se encontrar com uma pessoa muito importante, você vai querer se arrumar da melhor forma possível, né? E esse que é o objetivo, né? Só que tem que ter a noção, né? Do que você vai colocar, né? Tem que ter um equilíbrio, né? A irmã White, ela dá vários conceitos sobre tema de vestimenta, né? Tudo mais, né? E às vezes os nossos irmãos, como o Jonathan, eles vão transgredindo algumas doutrinas, algumas leis também. Até a questão do sábado. Às vezes os caras vêm sábado de manhã na igreja, mas à tarde é tempo livre. À tarde ele dorme, à tarde ele sai. Descansa, sábado é para descansar, então vamos descansar. Entendeu? E aí não fica, né, recarregando a bateria, que é o tema que a gente vai falar depois, lá na quinta-feira.
Não fica carregando bateria. Essa questão do sábado seria aquela questão de você tirar para fazer algo importante para Deus. Quer dizer, você tem 6 dias para fazer algo importante para você, né? 6 dias para você trabalhar para você fazer o que você quiser. 6 dias importantes para você. E um dia, coisas importantes para Deus. Então, é importante para Deus que você durma o sábado todo? Quer dizer, você vai estar descansando. Quem está se beneficiando é você. Enquanto você está dormindo, você poderia estar fazendo um trabalho missionário, podendo estar dando um estudo, né? Podemos fazer algo produtivo para a igreja, né? Para Deus, né? E mais a fundo, tem gente que acha que o dia de adoração é só o dia de culto na igreja, sendo que a Bíblia fala que para nós pedirmos o Espírito Santo dia a dia. Diariamente, ou seja, dia de adoração, dia de culto, é todo dia, entendeu? A Bíblia fala assim, buscar primeiramente o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas, né? Aí na pergunta vem lá assim, ó, a palavra de Deus destaca certas condições necessárias para que o Espírito Santo habite em nós. Examinemos as mais importantes nos próximos 2 dias, né? A questão dos Pentecostes, né? Da recarregando as baterias. E aí vem a pergunta 3, né? Qual é a primeira condição para receber o Espírito Santo? Essa pergunta talvez a gente nem precisa de ler, a gente só pela opção, a gente já mata essa questão. Qual é a primeira condição para receber o Espírito Santo? Assinale V para verdadeiro ou F para falso. Aí vem na letra A, arrependimento e batismo nas águas. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ter o dom de línguas. Falso. Essa é a questão. Tipo assim, pra gente aqui que já deu uma estudada, tá vendo? Quer dizer, não precisa nem ler. Beleza. Mas vamos ler lá. Atos 2, 37, 38. Para você que não acredita na gente. Sobre os primeiros cristãos. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo, né? Aí entra um outro ponto. Aí a pessoa pode falar assim: não, beleza, então é ter o dom de línguas, porque o dom de línguas é dom do Espírito Santo. E aí? Aí você mostra Gálatas para a pessoa? Aí eu mostro lá Gálatas. Se eu não me engano, é Gálatas 5:22, né? Que diz lá o que? Gálatas 5:22. Vamos abrir aqui. Gálatas 5:22. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, então o dom do Espírito na Bíblia, está falando aqui que o dom do Espírito não citou dom de línguas. Então, a letra A aqui no caso, que está dizendo arrependimento, batismo nas águas, seria a resposta certa. Se um rapaz se batizar, ele vai se batizar, mas ele não se arrependeu dos seus pecados, ele recebe o Espírito Santo? Recebe? Não tem como, tem que ter o arrependimento. Tem que ter um arrependimento sincero no coração do indivíduo. Ele pode entrar todo mundo, menos a Deus. Porque muitas das vezes isso acontece, é isso, as pessoas se batizam, mas elas não se arrependem. Então, eu sei de uma história em que o rapaz começou a trabalhar na igreja, começou a se envolver com as coisas da igreja, aí resolveu batizar. Aí nisso que a igreja toda cheia, sábado à tarde, aquele horário de batismo de 5 horas, ministério de louvor já preparado para cantar Ó que belos hinos, o tanque batismal cheio. Aí chega alguém no ouvido do ancião e fala assim: ó, esse rapaz, a gente descobriu que ele tem 2 mulheres. E aí? Bigamia. Aí o ancião, e agora? O que eu vou fazer? A igreja está lotada, tanque cheio, todo mundo esperando o cara se batizar. O que eu faço? Aí o ancião foi perguntar ao rapaz se a história era verdadeira, se ele confirmava a história. E aí o rapaz confirmou. Aí veio na igreja, né, na frente da igreja. Aí falou para toda a igreja: olha, irmãos, eu não vou poder me batizar porque eu tenho um problema com 2 mulheres. Detalhe, as 2 mulheres estavam na igreja. Só chegou ao conhecimento do ancião em virtude desse fato. E aí ele: ó, irmãos, não vai dar para batizar, me desculpa. O rapaz chorando. Mas eram coniventes, elas? Eram coniventes, sabiam uma da outra, né? Só Jesus. E aí a igreja toda, aquele né, na igreja. Mas ele ia se batizar só para as pessoas verem, porque ele pode esconder de todo mundo, mas
Nesse dia, Deus revelou, entendeu? Deus revelou, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? É porque assim, nós somos iludidos, né? O que a gente vê, a gente toma pra verdade. Essa que é a grande realidade. O ser humano, o Jonathan tá trabalhando, tá fazendo, tá trabalhando missionário, né? Tá fazendo isso, aquilo, se envolvendo, né? Nossa, tá cheio de Espírito Santo. Sabe de nada, irmão. Obra. Sabe de nada, inocente. Porque obra é obra, qualquer um pode fazer, né, cara? Mas agora, o trabalho do Espírito Santo mesmo, quando age na pessoa, ele tem que estar fruto. É diferente, né? É visível. Ele dá fruto. A obra dá fruto. A obra dá Verdade. fruto. Aí a pergunta 4 pede para ler lá Gálatas 3,14 e Tiago 1,6, capítulo 1, versículo 6 a 8. Se você tiver em casa aí puder ler, seria bom. Mas a pergunta é bem simples de responder. Seria possível receber o Espírito Santo se não confiássemos na palavra de Deus? Não tem como. Possível. Impossível. Né? Se o Espírito Santo é dado por intermédio de Deus, se é o Espírito de Deus, se ele é Deus, como é que a gente não confiando na sua própria palavra, a gente o recebe? E se você não confia na palavra, você não confia no Espírito. Não confia no Espírito? Verdade. Né? E outra, se você não confia na palavra, é o Espírito que te faz crer mais ainda na palavra, que te faz estudar, que te revela a palavra. Não tem como. Né? Então não tem como. Sim. E aí na pergunta 5 diz assim, ó: por que a intercessão persistente faz a diferença? Aí complete as lacunas. Aí lê Lucas 8, de 10 a 13. Lucas 11, quer dizer, 8, 10 e 13. Lucas 11, 8, 10 e 13. Digo-vos que ainda que se levante para dar-lhes por ser seu amigo, todavia por causa da sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Aí leu o 9. 11, 9? 11, 8 a 10. Ah, tá. Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pedir, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abre-se-lhe-á. 13. 13 também? Uhum. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe o pedirem. Aí, vamos completar as lacunas, vamos ver se a gente consegue. Porque ele nos prepara para... Porque ela nos prepara para... Receber de Deus as bênçãos, que com pedidos, rogamos a Ele. jogamos a ele. E aí a gente vai para quarta-feira. Aí quarta-feira vem um assunto que é polêmico. Tema polêmico. Assunto polêmico esse Né? Pentecostes. Deixa eu falar uma vez só em línguas aqui. Tô brincando. Mas a gente entende o Pentecostes, né, como algo que foi, né, ali se converteu todo mundo. A Bíblia diz que todo mundo se converteu. E todo mundo quem? Todo mundo quem? Todo mundo quem? Quem estava ali? O que estava acontecendo? O mundo inteiro Era uma tava festa representado, mundial, né, o que mundo tinha inteiro ali, estava né? representado, ali estavam pessoas de várias nações. O mundo inteiro tava... E essas pessoas levaram a mensagem para as nações dela. E converteram também, com certeza, outras pessoas, porque o Espírito Santo lhe dá fruto. Eu acho que foi o ponto de partida para a disseminação do Evangelho no mundo, né? No mundo, foi aí. É o ponto de partida do Evangelho sem Jesus agora. Né? Porque antes o Evangelho ele veio por meio de Jesus. E aí Jesus ele vai ao céu. E como é que esse Evangelho agora vai existir? Aí Jesus fala: olha, pode ficar tranquilo que eu não vou deixar você sozinho. Você tem o Espírito Santo. E é o Espírito Santo executa a primeira obra, né, no Pentecostes. E por que Jesus fala isso? Olha, pode ficar tranquilo que eu vou mandar o Espírito Santo. Porque Jesus, ele não estava em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, Jesus? Ele veio na natureza humana. Na natureza humana, não Ele tinha estava em todo como. lugar? Não estava. Então o Espírito Santo, que é o Consolador, hoje ele habita em todos os lugares. Todos os lugares. E a gente pode dizer que o Pentecostes foi o ponto de partida também do trabalho do Espírito Santo, né? Foi onde ele veio e começou, né? Foi o início do trabalho dele aqui na Terra. Antes da igreja primitiva. Né? E aí, a lição, a parte do Pentecostes, se eu não me engano, agora eu acho que eu estou certo. Se eu não me engano, é Atos 5. Atos 5 está falando sobre Pentecostes. Ou não, 2. acho que eu errei de 2. novo, é 2. É Atos 2. É Atos 2. Os dois. É logo no comecinho do livro de Atos.
Isso aí, a chegada do Espírito Santo. Atos 2. Aí diz lá: de repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falasse. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na própria língua em que nascemos? Nós partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, próximas a Cirene e os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-nos em nossas línguas falar das grandezas de Deus, e todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de monstros, vocês estão bêbados, né? E a gente vê a história. Lá os discípulos estavam na casa, né? Eles estavam na casa sentados, e aí vem um vento, derruba tudo, e quando vem umas línguas de fogo, fica sobre cada um, né? E eles começam a falar para as pessoas, e as pessoas ouviam a sua própria língua. Esse que é o ponto, né? Porque hoje em dia, né, a pessoa entende que o batismo do Espírito Santo é somente através do dom de línguas, né? Sendo que a gente já viu lá em Gálatas que o fruto do Espírito, né, os dons do Espírito Santo, quais são? Então, quer dizer, e outro ponto, né? Aqui está dizendo que eles falaram em línguas, né? Falaram em línguas, mas não significa que são essas línguas que não entendem. Pelo contrário, as línguas que foram faladas lá, todos entendiam, né? Então, quer dizer, sua própria língua. Isso, exatamente. Eu sou brasileiro, falo muito mal que português, brincadeira, falo português, né? Quer dizer, eu estou falando em português, mas o Gabriel lá que é árabe está entendendo, o Júnior lá que é... Eu vou usar a seguinte história, né? Não sei se você já viu jogo de Copa do Mundo, que quando acaba o jogo de Copa do Mundo, o técnico ele vai lá para a sala de imprensa e ali tá pessoas do mundo todo querendo ouvir ele. Só que o cara, suponhamos o cara seja o técnico do Camarões. Aí eu nem sei que língua falou Camarões, eu acho que é francês. Deve ser francês ali. Melhor, Costa do Marfim. Costa do Marfim eu sei que fala francês. Aí tá lá o técnico da Costa do Marfim, tá ali jornalistas brasileiros, portugueses, americanos, japoneses, chineses, russos. Tem jornalistas de tudo quanto é local do mundo. E aí ele usa um aparelho, que é o tradutor simultâneo. É um aparelho que ele coloca nos ouvidos. O pessoal que está falando também tem esse aparelho. E aí o chinês, ele faz a pergunta em chinês, e o rapaz lá ouve no ouvido dele a pergunta na língua dele, nativa. E ele responde na língua dele nativa, e o chinês ele ouve em mandarim, né? Ou seja, o Espírito Santo ele agiu no Pentecoste como tradutor simultâneo para que a pregação chegasse a esses povos, né? Agora, se aqui todo mundo fala português, é necessário falar russo? Essa é a questão. Lá, por que houve a manifestação do Espírito Santo dessa forma? Tinha que ser desse jeito. Era necessário, né? Porque se você for parar para pensar, quem que tinha ali a verdade ali, a palavra da verdade? Era só aquele povo ali, né? Então, tipo assim, não tinha lá um dia de hoje, onde aqui é só aqui os brasileiros que têm essa verdade, né? Aí quer dizer, tem que ter alguém que fale russo, tem que ter alguém que fale mandarim. Era só os discípulos e os apóstolos, né? Eles falaram na língua materna de cada um. E outra, um ponto interessante aqui em relação ao batismo do Espírito Santo. Naquela época, no Pentecoste, foi lá o dom de línguas, foi geral, né? Todo mundo que estava ali junto foi batizado. Os 12. A comunhão, os 12 discípulos, né? Hoje em dia, é aquilo, vai ter, por isso que diz que a busca pelo Espírito Santo tem que ser diária, né? Porque é individual e é diário, né? Você tem que buscar diário. Aqui quando eles falam, aqui ó, quando o Gabriel leu ali, eles falam assim, ó, estavam reunidos, como é que você leu? Estavam reunidos no mesmo lugar, não é isso que você leu? Olha lá, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar é esse? Se você for ler atrás, é no templo, buscando a Deus,
Então ali eles receberam o poder do Espírito Santo. E aqui, porque tava um monte de gente aqui, ó. O Gabriel olhou ali, ó. Tava partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, né? Pessoal do mundo todo, do mundo conhecido, né? Por que eles estavam esse pessoal todo aqui? Porque antes, um pouquinho antes era a Páscoa. Como era? Vocês lembram quando Jesus morreu? Era Páscoa. E como era Páscoa, a cidade estava lotada e tinha, como se fosse hoje, tinha muito gringo, né? Muito gringo ali. E era necessário usar o dom de língua. Jerusalém é uma cidade que o pessoal chama de cosmopolita, né? Porque ela ficava ali no centro do Oriente, né? Onde que nós conhecemos como Oriente Médio. Por que Oriente Médio? Porque ali é o centro do Oriente, ali onde passavam as melhores rotas, e os árabes, os judeus, eles eram muito bons de negócio. E aí estava tendo a Páscoa, uma festa, é como se fosse o Ano Novo de Copacabana. É isso aí. Ou como se fosse o Carnaval do Rio de Janeiro. Isso. Né? É uma festa que envolvia várias regiões do mundo e essa galera foi para lá. Agora discípulos não perderam tempo para pregar, para e tem uma situação aí também. Evangelho. Vamos dizer, colocando nessa questão aí da festa e tudo mais, os discípulos que não poderiam estar lá junto da festa também, no meio de todo mundo, mas onde é que eles estavam primeiramente? Eles estavam no templo buscando. Por quê? Porque tinha uma promessa de Cristo, né? A lição mesmo dizendo aqui, ó, Cristo havia prometido: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então quer dizer, eles poderiam estar lá fora? Poderiam. Buscando os próprios interesses. Poderiam, né? Tipo uma oportunidade de emprego, tem gente de fora que quer... Mas o pessoal, ele estava também dentro da igreja. Os gringos também estavam dentro do templo. Não, né? também, né? Porque também tinha suas... porque suas Jerusalém, crenças. como a gente disse, Jerusalém é uma cidade que era visitada, e os templos eram visitados adoidadamente, porque eram bonitos pra caramba. O templo de Salomão ainda existia na época. O templo de Davi, né? Onde lá hoje o pessoal fica fazendo aquelas lamentações. Ainda existia. Então o pessoal queria conhecer a riqueza de Davi, queria conhecer a riqueza do rei. Mas agora, assim, trazendo pra hoje em dia, tem a mesma situação, cara. E tipo, a gente, trazendo pra gente, né? A gente conhece a verdade, nós temos a promessa de Cristo, né? Mas muitas das vezes não estamos dentro do templo buscando. Estamos buscando o nosso próprio interesse, foi o que tu tinha comentado. Hoje nós temos a chuva temporã, a mesma chuva temporã que os discípulos receberam é o que temos hoje. Mas por que não batizamos 3.000, 5.000 almas? Por quê? Se é a mesma coisa, se é a mesma chuva, a chuva temporã É que questão temos hoje. da É busca, questão de né? busca. Questão da busca. Se buscar, É o que a gente está falando, onde é que os discípulos estavam? Por mais que venham os gregos de fora e entram dentro do templo, eles poderiam estar lá fora também, vendo o povo chegar, cuidando dos interesses deles. Mas quer dizer, eles acreditaram na promessa de Deus e não conheciam o Espírito Santo. Não conheciam o Espírito Santo. Aí, só pra gente terminar essa quarta-feira aqui, lê Judas 18, 21, rapidinho, lê Judas 18, 21. Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Leu 21 também? Para completar. Do que precisamos fugir se quisermos ser cheios do Espírito? Né? Aí lê a opção A: da atitude dos escarnecedores e das divisões, porque essas coisas são contrárias à obra do Espírito Santo. Aí B: de toda impureza, porque aqueles que seguem as próprias paixões não podem ter o Espírito, pois a carne milita contra o Espírito, ou seja, luta. Eles são opostos. Aí C: do contato com pessoas de outras igrejas ou descrentes, porque isso pode nos contaminar espiritualmente, da oração, da fé e do amor, para nos parecermos hipócritas. Do que precisamos fugir se quisermos ser cheios do Espírito? Eu acho que a letra B eu acho que é correta. Eu acho que a letra A também. Aqui pode botar aqui um verdadeiro e falso aqui, né? Foge dos dois primeiros aqui. Que agora, realmente... a letra C: será que a gente precisa fugir das pessoas, das outras igrejas, para que a gente, ou dos descrentes, para que a gente não possa contaminar espiritualmente? Não, pelo contrário, a gente tem que buscar o Espírito Santo para ele nos ajudar a converter essas pessoas. Né? Acho que no caso ele seria B, né?
porque, olha lá, da atitude dos escarnecedores e das divisões, não, é só porque ele está escarnecendo, a gente, não, necessariamente a gente tem que... Não, mas também a gente não sentar A não roda sentar a roda dos escarnecedores. escarnecedores, não participar, Sim. mas de uma forma, tipo, você Sim. querer converter ele, ok, isso aí. mas Não ficar aqui ali participando do escárnio ali, né? Por então, exemplo, mas aqui, mas a ser letra o C, cúmplice do é isso, descargo. isso. não, mas a letra C deixa isso aí no caso, porque fala do contato com as pessoas de outras crenças ou até mesmo descrentes, né? Então, quer dizer, a letra A aqui está se referindo mesmo a se juntar com os escarnecedores, no meu ponto de vista. Precisamos fugir dessa atitude de Não, escarnecedores. você não pode estar com eles ali, É. né? Não tá estar escarnecendo, participar daquilo, né? Mas a pessoa, você tem que, qualquer pessoa, qualquer independente pessoa. de crença, Independente raça, da igreja ali também, você Isso tem que aí. falar a palavra. é né? isso aí. Aí na quinta-feira a gente vai ver, né, como a gente pode, né, já que a gente tem que pedir todos os dias o Espírito Santo, a gente tem que pedir, né, as dádivas, as bênçãos de Deus, Recarregando as baterias, né? É sugestivo. recarregar Né? as baterias, né? E aí a gente tem ali, ó, medite nas palavras de Jesus. Ao memorizar promessas e palavras do Salvador, elas darão a você coragem e motivação. Eis aqui alguns exemplos, né? O Vem a mim, né? Mateus 11, 28. Descanse um pouco, né? Marcos 6, 31. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Mateus 6, 13. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Vão e façam discípulos ensinando-os, né? Mateus 28, de 18 a 20. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Atos 1, 8. Né? São palavras que nos confortam, são palavras que nos mostram que o nosso Incentivo, Deus né? é um Deus real, é um Deus de obras, de boas obras, né? De boas bênçãos. Não é um Deus que a gente olha para Ele e a gente vê futuro na nossa vida. Porque a nossa vida, se nós formos olhar, sim, Deus não tem futuro, o futuro é morte, é a morte para sempre. Agora, se a gente olhar, começar a mirar a Deus, A gente tem esperança. a gente tem esperança. Mas aqui, ó, pergunta da lição. Como é que a gente faz para recarregar essa bateria? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? E agora? Eu acho que você recarrega a bateria fazendo sua lição, estudando sua Bíblia em casa, indo aos cultos. Acho que o principal é você ir ao culto também. Ir ao culto. É porque você pessoa compartilhar com seus irmãos. Porque tem gente que fala assim, eu estou estudando a Bíblia em casa no Novo Tempo. Não é. Igreja- Usa essa desculpa, né? Pô, sábado eu vou ficar vendo o Novo Tempo. Eu acho, sinceramente, que não. É uma desculpa ruim, é uma desculpa ruim. É uma desculpa. Tem um programa numa rádio aí, evangélica, que é dia de domingo à noite. A Igreja Cristo em Casa. Ou seja, é um culto que se faz, né? Com oração, com pregação, um louvor especial, como um culto normal. Só que as pessoas ficam em casa para ouvir o culto. E tem gente que prefere ouvir o culto do rádio do que ir à igreja, que às vezes é na esquina. Tem uma igreja na esquina, ele prefere ir, independente da religião que ele Mas tem siga, um- ele prefere ir ver na rádio do que ir. Mas isso daí tem um histórico, né, em relação a... É que muita gente fala, vou na igreja, a igreja tem pessoas falsas, tem pessoas ruins, Mas tem em todo pessoas... lugar, né? Mas Se a gente for ver, exatamente, tem de trabalho. e justamente por isso, porque a igreja é o quê? É considerada um hospital, né? Não tem nenhum santo dentro da igreja, é o que sempre diz, o que tem na igreja o quê? São homens e são mulheres, suscetíveis a pecado como qualquer um, entendeu? Agora, tem essa questão de ir para a igreja, é necessário, porque às vezes você está passando por uma luta, né? Você está passando por uma prova e você vai lá e desabafa com seu irmão, né? Desabafa com seu irmão, pede para ele estar orando, né? E outra, e quando você recebe a solução desse problema, é um incentivo para quem está passando por um outro problema. Isso. É tipo, Deus me Compartilhar. compartilhar. Abre aí Hebreus 10, 27. Ver o trabalho de Deus, né? Ver o trabalho do Espírito Santo agindo, porque muitas vezes a gente só lembra do que é ruim. Às vezes a gente até esquece de agradecer a Deus. Surge um problema, a gente está lá na igreja de quarta-feira pedindo, né, para isso, para aquilo, mas aí quando chega no momento de agradecer, às vezes passa em branco. Dito isso, né, Jonathan? Você acabou de dizer, né? Agora essa é para você que não tem ido à igreja, Prefere ficar em casa. prefere ficar em casa, prefere ser a igreja Cristo em Casa, prefere vir a Novo Tempo, prefere ver Ivan Saraiva, Luiz Gonçalves, só porque é o ancião que está pregando quarta-feira, né? Aí a mensagem forte para você, Hebreus 10, 25. Vou ler o 24. Consideramos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras,
Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes fazemos admoestações e tantos mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, se você não estiver em comunhão com a sua congregação, se você não estiver na igreja, meu irmão, você vai perder o alerta, né? Que a igreja, todo culto vai alertar. Ó, tá se aproximando, Jesus está voltando. Você fica fraco. Mas você fica fraco. Você não... Porque... A expectativa, você morre a expectativa, assim, de certa forma. morre a expectativa. Você vai vivendo e vai esquecendo. Você vai vivendo, a secularização do mundo vai te falando. Nada te faz mal de você ouvir, você tem que até ouvir mesmo, né? Coisas relacionadas a Deus, tal, tudo mais. Mas a questão é você não deixar de ir na igreja para ouvir aquilo que está em casa. Mas por que muitas pessoas deixam de ir na igreja? Porque elas sentem regozijo mais fora da casa de Deus do que dentro da casa de Deus, que é o tema de sexta-feira. Regozijo no Espírito, né? É possível regozijar-se no Espírito, né? E aí diz lá, hoje o mundo oferece muitas maneiras de deixar as pessoas felizes. Parece que a máquina do entretenimento foi construída para satisfazer as necessidades delas. A grande maioria procura ser feliz apenas pelo que vê. Busca a felicidade no comer ou no beber. E há muitas comidas e bebidas que deixam as pessoas felizes, aparentemente saudáveis, né? Até um versículo que diz assim, ó, né? Quer comai, quer bebais. Fazer tudo em nome de Jesus. Fazer tudo para a honra e glória de Deus, né? Um negócio assim. E aí, diz lá, durante o exílio babilônico, os jovens hebreus enfrentaram desafios na área da alimentação, né? O chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês, né? Aí a gente vê aquela famosa história de Daniel que se recusou a comer as iguarias da Babilônia. E diz lá no segundo parágrafo, né? Precisamos ser cuidadosos em nosso relacionamento com a comunidade que nos serve. Se nosso foco não estiver em Jesus, podemos correr o perigo de cair na tentação, de consumir certas coisas ilícitas que podem destruir nossa mente, como álcool e outras drogas. Quantos jovens eu já vi entrarem na faculdade e se envolverem em drogas, álcool, né? Festa, balada, o cara ir balada, né? O cara tava toda quarta-feira, toda sexta-feira ele tava lá nos cultos, pequenos grupos, sexta-feira tava fazendo culto com os pais, né? Recebendo sábado, e agora tudo mudou. Dia de sexta-feira o cara tá numa casa de festas, né? E aí o sábado para ele já não tem mais importância. É só mais um dia na semana, porque sábado é outro dia para beber, outro dia para usar drogas. Tá se regozijando em outro lugar, né? Em outro lugar. Não é o lugar correto. Não é o lugar correto. É uma falsa alegria ali, né? Exatamente. Por mais que você são tá dois bebendo, mas são dois mal para sua vida, para sua mentalidade. Acho que durante a vida, assim, é lógico que a gente tem várias tentações, mas os dois períodos que são fortes em tentações são uma para os homens, né, em relação quando entra no quartel, serviço obrigatório militar. Cara, esse é um período que é complicado, tende a te puxar para fora. Porque tipo são centenas de jovens da sua idade, né, que não mantém a mesma fé que você, não tem os princípios que você tem, e tipo você sofre uma tentação. E se você não tiver regozijo em Jesus, se você não estiver firmado, se você não estiver buscando, é complicado. Mas isso é em todos os lugares. Se você for pensar bem, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, no quartel, em todos os lugares. Na sua academia que você vai. Que às vezes o cara fala assim, pô, cara, tu não curte que eu curto, não. Tipo assim, tu não dá pra malhar contigo não, porque tu não toma bomba. Por isso que eu digo assim, justamente, a questão de ter botado esses dois pontos principais, da faculdade e do exército, né, serviço obrigatório, é porque é um período que você tá com idade jovem. Jovem, entendeu? Quer dizer, é onde as conversas são sobre o que aconteceu na balada no fim de semana à noite, entendeu? Na faculdade é o barzinho à noite, e às vezes você fica pensando assim, caraca, tá todo mundo lá se divertindo, eu tô aqui. Por causa de Bíblia eu tô aqui em casa, por causa de Deus eu tô aqui em casa, né? É assim, eu penso o seguinte, a nossa felicidade ela não está na bebida, na comida nem no dinheiro. A nossa felicidade já está em Jesus.
Sabe por quê ela está em Jesus? Porque é o exemplo do Adriano. O Adriano ele ganhava 7 milhões de euros no Inter de Milão. Jogador. Ele ganhava 7 milhões de euros na Internacional de Milão. Pô, ele sabe o que ele falou? Tem que voltar pro Brasil porque na Itália, aqui eu tô infeliz. Como uma pessoa que ganha 7 milhões de euros, ela tá infeliz? Não fala? Aí ele foi pro Brasil. Aí ele falou, não, eu tenho que parar de jogar porque eu não tenho mais aquela felicidade, eu sou infeliz. Voltando para outro jogador também, Maradona, falou a mesma coisa. Eu tenho isso tudo, mas eu sou infeliz. Então a felicidade ela não está no dinheiro. Não está nas coisas. Não está nos bens que você tem. A felicidade, ela está onde? Está em Jesus. Aí há pessoas que na igreja ela não tem o que o Adriano tem e ela é feliz. Às vezes o Adriano, o Maradona talvez tiveram a oportunidade de ouvir sobre Jesus e deram as costas, ou talvez ainda não chegou ainda o momento de ter a oportunidade de ouvir. Ou então eles não pensaram ainda tiveram consciência do que falta Jesus, né? Falta Jesus. Verdade. Pessoal, a gente já está terminando, né, a lição 5. E aí a pergunta final, né, para a gente responder é a seguinte: enquanto o mundo oferece tantas diversões, o que lhe dá esperança a respeito da obra do Espírito Santo? A gente falou, né, tem muitas diversões, entretenimentos. Enquanto o mundo nos oferece tantas coisas, o que lhe dá esperança a respeito da obra do Espírito Santo? Promessa de uma vida eterna, né? Isso aí é a maior esperança que a gente tem. Eu acho que é essa, você. eu acho que também é a promessa de vida eterna. Porque a nossa vida nesse mundo é algo tão passageiro, né? Salomão, ele diz assim: há mais prazer na morte, né, do que na vida. Ele fala assim: há mais felicidade no velório do que no dia do nascimento. Porque a gente não pede para nascer, certo? Mas a gente nasce. E aí a gente nasce, e aí a gente tem todo o sofrimento do pecado, que o pecado faz sobre esse mundo. A gente recebe todo esse sofrimento de ter que trabalhar para se sustentar, de ter que lutar. É uma luta constante, a vida aí fora é uma luta constante. E no final da vida, qual é a recompensa? A morte, né? Por causa dessa nossa natureza, por causa desse nosso pecado. E a única coisa que nos dá esperança nesse mundo é Deus, né? É o Espírito Santo, é ter certeza que o Espírito Santo ele está conosco e pode realizar obras para mudar esse quadro, que pode realizar obras para trazer pessoas que não têm uma perspectiva de futuro, né? E possa trazer essas pessoas para que elas tenham uma perspectiva de futuro, para que elas tenham uma perspectiva de vida, mas não é uma vida qualquer, é uma vida eterna, né? Eu acho que a grande alegria de você crer em Deus, de você crer no Filho de Deus, de você crer no Espírito Santo, é de você saber que lá no final, passado todas essas coisas, você receberá uma recompensa, né? A Bíblia diz que a glória da primeira casa a glória da segunda casa será maior que da primeira, né? Então que a gente tem que levar isso em nossas mentes. A gente tem que cada vez mais, né, cada dia mais se regozijar realmente, né? Tem mesmo a gente trazendo aqui o sinônimo da palavra regozijar, dizendo provocar regozijo, contentamento ou prazer. A comprazer ou deleitar imenso, transbordar-se ou acumular-se de alegria, ter deleite ou júbilo, felicitar-se ou saudar-se. Quer dizer, que possamos ter isso tudo em Jesus, né? Acho que é o ponto principal, a gente conseguindo. Quando a gente tem o Espírito, tem Jesus, a gente tem isso. Exatamente. A gente tem um regozijo. Exatamente. Isso aí, galera. Então fechamos por aqui, né? Mais um estudo da lição. Lição 5. E tchau. Semana que vem tem mais. Valeu.